Olá, então agora vamos falar de um caso um pouco mais complicado, que são as situações de octeto expandido. Então nós vamos pegar um elemento químico, né, e vamos trabalhar ele normalmente para que a gente consiga entender melhor como isso funciona. O elemento escolhido, então, que eu peguei aqui é o fósforo, tá? Tá? Então olha aqui, o fósforo, número atômico 15, vai ter distribuição de 15 elétrons, né? Mesmo número de elétrons que prótons, um S2, S2, 2P6, que são 10, 12, 3P, 3, para fechar 15. E vocês vão ter aqui, né, a camada de valência dele, certo? 3S2, 3P3, tá? O que acontece normalmente com esse elemento químico? Bom, vamos pensar. Tá? Nós temos ali um orbital de subnível S e 3 orbitais de subnível P. Então eu tenho 2 elétrons no S e 1, 2, 3 elétrons no P. Bom, então vamos lá. Eu posso formar híbridos daí? Posso. Posso formar vários híbridos daí sim. Tá? Então uma coisa que a gente vai aprender agora é que aqueles ametais que parecem que não formam híbridos, na verdade formam híbridos sim. Tá? Então, olha só, eu posso pegar todos eles e fazer um sp3. Eu vou pegar um S e todos os P. Quer ver? Ó, eu posso formar um híbrido sp3. Então eu vou ter 4 orbitais aqui. Eu vou juntar aquele S com os 3P. E aí, olha só, eu tenho 2, 3, 4, 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O que vai acontecer nessa situação aqui? Bom, nessa situação aqui, ele vai fazer uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Tá? Então, eu tenho 3 ligações aqui. Essas 3 ligações vão ser simples, porque o híbrido só consegue fazer ligação sigma. E aí vocês vão ter, tá? Vocês vão ter um fósforo, assim. Vai ter o átomo de fósforo. Esses 2 elétrons aqui, que já tem um orbital preenchido, não vão se ligar. E ele vai fazer 3 ligações assim, ó. Essa aqui, que é um tracinho, ela está no plano. Eu vou fazer maior, ficou muito pequeno. Tá? Vou fazer aqui embaixo. Ó, o fósforo para vocês entenderem bem essa anotação aqui, ó. São 3 ligações iguais. Aqui a gente escreve como um risquinho, está bem no quadro. Esse pontilhadinho está espetada para trás do quadro. E esse pintado está para frente do quadro. Então forma, na verdade, um tripé. Alguma coisa assim, ó. Ó, essa no quadro, essa para frente e essa para trás. Tá? Para dar uma noção de tridimensão. O que acontece com essa estrutura aqui que faz 3 ligações simples? Tá? Ela vai ter uma geometria piramidal. O ângulo de ligação varia com quem estiver ligado ali. Isso é uma outra história. Né? Se for nitrogênio é um ângulo, se for fósforo é outro. Não vamos entrar nisso agora. Vocês do ensino médio não precisam saber esse ângulo especificamente. Bom, mas isso aqui continua respeitando o octeto, né? Continua respeitando o octeto. Porque ele tem 2, 3, 4, 5. Com as ligações vai ter mais 3, 5 mais 3, 8. Tá tudo bem, não temos galho aqui. Bom,
ele pode formar outro híbrido? Pode. Ele pode formar, por exemplo, um híbrido sp2. Vamos fazer aqui? sp2. sp2 tem 3 orbitais. Tem 3 orbitais. Então, tá, e aí? Bom, e aí que um orbital p vai ficar puro, vai sobrar um p puro. Vai sobrar um p puro. Então, olha só. Nós continuamos com o mesmo número de elétrons e o mesmo número de ligações. Ele vai continuar respeitando o octeto. Ele vai fazer uma ligação sigma aqui. Ele vai fazer uma ligação sigma aqui. Só que aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, embrulhadinho. Aqui, onde ficou o P puro, ele consegue fazer uma ligação π. E aí nós vamos ter uma mudança estrutural. Esse fósforo continua com os 2 elétrons aqui do orbital preenchido que não se ligam, pelo menos para início de conversa, depois eles podem, é uma outra história, tá? E ele vai ter 2 ligações simples, elas vão ficar aqui em ângulo de 180, azulzinho que eu estou colocando é aqui do híbrido, e aquela que eu deixei em vermelho, que é o P puro que sobrou, olha aqui, ela vai fazer dupla, tá? Só que tem um problema, vai ter uma repulsão aqui entre esses pares de elétrons que sobram, tá? E ela acaba fazendo um ângulo, tá? Ela não fica perfeitamente reta. Então, a gente teria alguma coisa assim, ó, tá? Com a dupla aqui. Um ângulozinho, tá? Diferente. Não é 180 graus, diferente de 180 graus, tá? Então, vocês vão ter aqui uma geometria angular. Só que isso também representa o octeto. Por que até então nós não estávamos preocupados em falar de híbridos para esse cara aqui? Como ele respeita o octeto, a gente não estressou. Bom, da mesma forma, será que ele pode fazer um SP? SP tem 2 híbridos, e aí vão sobrar 2 P puros. E aí o que nós vamos ter aqui, pessoal? Uma ligação sigma simples aqui, e aí eu vou ter aqui 2 ligações π, tá? E aí a estrutura dele, ó, ficaria alguma coisa assim, ó. A única ligação sigma aqui e as 2 π dele conseguem fazer a tripla, tá? Então ele fica completamente linear. E continua respeitando o octeto. Só que pode ocorrer um negócio muito interessante com ele, chamado octeto expandido. O que é octeto expandido? É um negócio assim, ó. Além de ter o 3s2 e o 3p3, pode ser acionado o 3d0. Pode aparecer um 3d0 na jogada. O D existe na terceira camada. Então, se você começar a brigar com os elétrons dele, ele pode se reacomodar para fazer isso aqui. Aí olha só que maluco. Se eu botar um D aqui, ó, com 0, eu vou ter isso aqui, ó, 3D0. Vou botar tudo D aqui, ó, pra gente saber que eu estou falando do D. Certo? Mas para que serve esse 3D0? Pois é, pode ocorrer isso aqui, ó. Um desses elétrons aqui, ó, espalha para o D, ó. E aí vai formar um híbrido muito louco. Um híbrido muito louco. Vou isolar aqui, ó. Chamado
sp3d ou dsp3 ou sp3d é a mesma coisa. Significa que é um orbital s, esse aqui, os 3 orbitais do p e ainda pega um do d. Pô, peraí. Então são 3, 4, 5 orbitais. Então vai ser alguma coisa assim, tudo híbrido. Tudo híbrido. E aí os 5 elétrons dali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só que doido isso. Ele consegue fazer 1, 2, 3, 4, 5 ligações simples. Cara, como é que eu vou representar 5 ligações simples no espaço? Olha só. Vocês vão ter aqui um átomo P. Vou representar ele aqui, ó. Ele vai ter uma ligação para cima e vai ter uma ligação para baixo. Até aí é fácil. Aí ele vai ter uma ligação para o lado aqui, ó. Certo? Só que ele vai ter uma ligação para cá. Para frente do quadro. E uma ligação para cá. Para trás do quadro. Então, seria alguma coisa assim, ó. No equador da molécula, na barriga da molécula, ele vai ter um triângulo. Assim, tá? Vai ter um triângulo na barriga da molécula. E vai ter uma ligação para cima e uma outra para baixo aqui bem no meio. Então o equador da molécula dele é trigonal e ele vai ter uma ligação para cima e uma para baixo. Isso aqui forma uma geometria chamada geometria bipiramidal de base trigonal. Ela funciona como se fossem 2 pirâmides de base triangular coladas pelo fundo. Tá? Só que ele está fazendo 5 ligações, o malvado. E se vocês pensarem, se ele tinha 5 elétrons e fez 5 ligações, ele fica estável. Fica estável com 10 elétrons de valência. 10 elétrons de valência. Então ele tem um octeto super expandido, não fica estável com 8, fica estável com 10 de valência. Tá? Então o elemento fósforo para vocês é essa baita encrenca. Uma pequena tarefa para vocês, gostaria que vocês tentassem repetir o raciocínio para o elemento químico chamado enxofre, S, que é o elemento do lado, né, que vai ter um elétron a mais. Por que o nitrogênio, que é da mesma família do fósforo, não faz isso aqui? Bom, tem 2 motivos. O primeiro é que ele é um átomo mais eletronegativo, então ele puxa mais os elétrons, ele não vai se deixar expandir pelos outros. Tá? E segundo, o raio atômico do nitrogênio é pequeno, então ele não tem nem espaço na volta para conseguir fazer isso. Seria uma boa explicação pensando no modelo de híbridos. Tá? Então, esse cara aqui, o fósforo, vai ter essa situação. Ele faz 3 ligações simples, uma simples e uma dupla, pode fazer uma tripla e pode fazer 5 simples se pegar um híbrido desses, que é o sp3d. Tá? Bora lá fazer um enxofre?